Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Que bom estar com você nesse domingo, dia 5 de abril do ano de 2020, para mais uma EBD, uma escola bíblica dominical, onde juntos nós vamos aprender, estudar a palavra do nosso Deus, juntos, apesar de estarmos cada um em nossas casas, mas com o coração bem próximo, com a intenção do coração bem próximos uns dos outros. Eu estava recordando hoje, pela manhã, que a última vez que nós estivemos no templo fazendo culto público foi no dia 16 de março, E a última EBD que nós fizemos foi dia 15 de março, dia do meu aniversário, que fizemos a última EBD pública na igreja. E como isso está nos fazendo falta, a necessidade de comunhão. Mas mesmo assim, estamos juntos mais uma vez. Bom dia às nossas irmãs que estão na igreja para o plantão, Nossas amadas Marilene, Martinha, irmã Leninha, estão na igreja, aguardando o querido irmão para que queira ir lá entregar seu dízimo, devolver o seu dízimo, a sua oferta, também as suas doações para o celeiro da igreja, estão lá aguardando os queridos. No final, nós vamos estar orando pelos dizimistas e ofertantes da casa de Deus, para que Deus possa estar abençoando o seu lar, o meu lar, com as suas mais ricas bênçãos. Irmãos, estamos começando hoje mais um trimestre, não é isso? Mais um trimestre, abril, maio e junho, de estudos sistemáticos da Palavra de Deus em nossa escola bíblica dominical. Nesse trimestre, nós não vamos ter a revista em mãos, impressa como essa, Os irmãos sabem que nós fomos comunicados pelo pastor Hamilton Vargas, o nosso secretário executivo da Convenção Batista Fluminense, que as revistas não puderam ser entregues devido a essa situação que o nosso país se encontra. Nós estaríamos estudando nesse trimestre os 10 mandamentos para os dias atuais. Seria o nosso cronograma que nós estaríamos seguindo. Porém, devido a essa situação, ficou decidido pela nossa convenção que nós estaríamos estudando nesse trimestre uma revista virtual. Nós vamos estar começando então hoje um estudo sobre a vida de Paulo, Eu já disponibilizei a revista nos grupos. O irmão Fernando, ele conseguiu imprimir essas lições, Ele imprimiu e está estudando com elas impressas. Porém, está disponibilizado o link para que os queridos possam acompanhar. Eu estou aqui com a revista no meu computador, estou com a Bíblia, estou com umas minhas anotações. E nós vamos então estar estudando, começando a vida de Paulo com a lição 1, que é a conversão que mudou a história. O título dessa nossa primeira lição é a conversão que mudou a história. Convido ao querido a já abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículos de 1 ao 6, é o que nós vamos estar lendo agora. Porém, os irmãos que acompanharam as leituras diárias que estão disponíveis no link, lê todo esse capítulo 9 e nós vamos estar lendo alguns textos. Então, deixe a sua Bíblia aberta, ok? Atos, capítulo 9, e nós vamos estar vendo a conversão que mudou a história. Ora, lembrando, as lições é sobre a vida de Paulo. Então, nós vamos conversar sobre a conversão de Paulo que mudou a história do cristianismo. Atos, capítulo 9, versículos de 1 ao 6, é o que nós vamos estar lendo agora, e diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali
homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo de número 5. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo 6 e último. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Vamos orar? Pai querido, que essa palavra entre em nossos corações e ache morada. Abençoa, Deus, cada lar que hoje se transforma na melhor escola de todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a conversão que mudou a história. Estamos conversando, então, um pouco sobre o apóstolo Paulo. Porém, Paulo não nasceu cristão. Ele não nasceu servindo ao cristianismo. Houve um fato marcante que fez com que ele se convertesse. Queridos, esse episódio que nós estamos lendo no livro de Atos, segundo os estudos, segundo os teólogos, ele ocorreu aproximadamente 3 anos após a morte do Senhor Jesus. Ou seja, depois que Jesus Cristo morreu crucificado, retornou ao céu, e o evangelho já estava se espalhando através dos discípulos, Pedro, Tiago, João e os demais, espalhando pelaquela região de Judéia, Jerusalém, ali aos seus arredores. 3 anos depois, aproximadamente, então, acontece esse fato com Paulo. Lembre-se que a igreja primitiva, ela explodiu, houve uma conversão em massa. Então, a fama da igreja já estava espalhada, já estava alastrada, e também, queridos, pela perseguição, o evangelho já estava se espalhando. Quando, queridos, o texto fala sobre, no versículo 2, caso encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos, Paulo está pedindo cartas para que pudesse estar perseguindo e prendendo os cristãos, que naquele momento era conhecido como seita o caminho, ou seja, aqueles que seguiam o caminho. E como a palavra de Deus no livro de João afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, então essa seita seria aqueles que seguem o caminho chamado Jesus. Então, queridos, Paulo, como bom fariseu que é, ele passa a odiar os cristãos, passa a desejar a morte dos cristãos, passa a cometer todo tipo de perseguição contra os cristãos, querem prendê-los, ele quer prender aqueles que seguem o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Para os irmãos terem noção do tamanho do ódio que Paulo tinha pelos cristãos, eu vou ler com os queridos o capítulo 8, versículo de número 3. Capítulo 8 de Atos, versículo 3 diz o seguinte: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Ouça bem, é desse homem, é desse cidadão que nós estamos conversando agora. Odiava os crentes, arrastava-os, invadia suas casas e tinha prazer de lançá-los na prisão. Não se esqueça que esse mesmo Paulo foi aquele que consentiu na morte de Estevão, porque Estevão era um cristão.
Queridos, quando nós falamos sobre a conversão que mudou a história, nós estamos falando de um homem que odiava Cristo. Ele odiava Cristo e odiava os que seguiam a Cristo, porém, era um homem que era amado e era escolhido por Jesus Cristo. Queridos, depois de Jesus, vou grifar essa frase, depois de Jesus, talvez Paulo tenha sido o homem mais importante para a expansão do cristianismo fora de Jerusalém, fora da Judéia, quando ele consegue expandir o evangelho entre os gentios. Ouça bem, alguém que até a sua vida adulta, ele já era um fariseu, ele já era um soldado, então não era mais um jovenzinho. Se converte ao evangelho, se converte àquele a quem ele odiava, que era Jesus, e passa a ser um grande expansor do cristianismo. Queridos, Deus sabe o que faz. Quando nós lemos esse texto que nós acabamos de ler, versículo 1 ao 6, a orientação do versículo 6 para Paulo é: levanta-se, entra na cidade que alguém lhe dirá o que fazer. Essa palavra está se referindo ao discípulo Ananias. Paulo, entra na cidade, você agora está cego depois desse encontro com Jesus, e lá alguém que sabe o que fazer com você, o seu nome é Ananias. Só, queridos, que a gente lendo nesse contexto, a gente vê que quando o Espírito Santo vai falar com Ananias, que ele vai ajudar a Saulo, Ananias fica desesperado. Mas por que logo Paulo veio a se converter? Queridos, Ananias, como discípulo de Deus, de Jesus, não sabia o que fazer. Mas Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo, convertendo ao apóstolo Paulo para o cristianismo. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque às vezes a gente tece julgamento sobre as pessoas. Esse merece a salvação, esse não merece. Esse Deus tem razão de chamar porque é bonzinho, esse não porque é terrível. Queridos, nós não sabemos de nada. O Senhor tem seus planos e seus propósitos traçados. E ele tinha algo maravilhoso traçado para a vida do apóstolo Paulo. O Senhor sabia que Paulo seria uma ferramenta de evangelização poderosa para a expansão do evangelho. Queridos, em nossa revista, estamos falando a introdução, o primeiro tópico da nossa lição vem a nos falar sobre a infância de um menino judeu, falando sobre a vida de Paulo. Começa-se então comentando quem foi essa criança. Na verdade, irmãos, poucos relatos bíblicos há sobre a infância do apóstolo Paulo. Pouquíssima coisa aqui está escrito para que cada um de nós possamos saber. Eu vou ler com vocês o capítulo 26 de Atos. Capítulo 26 de Atos, versículo 4 diz o seguinte: todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. A defesa de Paulo diante do rei Agripa, e ele menciona a sua infância. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno. Como não há grandes relatos, o que nós podemos dizer aos amados sobre a infância de Paulo é baseado na tradição judaica, baseado em todos os ensinos judaicos para aquela época. Paulo foi, amados, um judeu e fariseu irrepreensível em todas as tradições judaicas, todas as tradições ele cumpria cabalmente. Então, por exemplo, nós sabemos que Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Nós sabemos que como menino fariseu dessa seita romana
que era muito poderosa, a fé judaica, perdão, muito poderosa. Paulo, aos seus 5 anos de idade, por exemplo, já era alfabetizado, para que pudesse estar aprendendo a ler a palavra, a ler a Torá. 6 anos havia para o menino fariseu a iniciação numa escola rabínica. Se ele cumpriu todas as leis judaicas, os rituais judaicos, ele participou dessa escola rabínica. Aos 12 anos, havia também a cerimônia para que pudesse conferir ao menino de 12 anos que ele era um homem religioso, fazendo parte dessa tradição, uma cerimônia. Paulo também participou dessa tradição. Aos 13 anos, por exemplo, o menino judeu, no caso de Paulo, foi encaminhado para uma escola rabínica poderosa, que tudo indica, Paulo foi para Jerusalém estudar com Gamaliel, homem sábio, um homem eloquente dentro das tradições, que ensinou, se tornou o professor, o discipulador do apóstolo Paulo. Bom, se a gente não sabe muita coisa da sua infância, podemos afirmar, então, que Paulo foi irrepreensível em todas as tradições judaicas. Todas elas ele cumpriu cabalmente. Tópico 2 da nossa revista diz: quem era Paulo? Quem era Saulo? Antes de sua conversão, ele era chamado de Saulo, conhecido de Saulo, como Saulo. Após a sua conversão, então, ele veio a ser conhecido como Paulo, teve o seu nome mudado. Presta atenção em coisa interessante. Paulo, irmãos, foi contemporâneo de Jesus. Ou seja, viveu na mesma era, viveu na mesma época de Jesus. Porém, Jesus ele vivia em Nazaré toda a sua infância. E Paulo vivia em Tarso, até a sua idade, que ele foi para a escola rabínica, provavelmente, mais ou menos, provavelmente aos seus 13 anos. Então, eles eram contemporâneos, não se conheciam. Ou melhor, Jesus conhecia Paulo porque era Deus, Mas Paulo não conhecia Jesus. Viveram numa mesma época. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Paulo, ele recebeu a cidadania romana. As pessoas que eram nascidas em Tarso, na região de Tarso da Cilícia, recebiam automaticamente a sua cidadania romana. E era algo importantíssimo para a época, algo de extremo reconhecimento. Queridos, quem era Paulo? Não era qualquer um. Paulo era um homem muito importante. Ele era um homem eloquente. E no capítulo 26, nós vamos ver que ele é questionado. Por acaso as letras têm te deixado louco? Paulo era muito estudado, muito preparado. Falava vários idiomas. Um homem realmente, para aquela época, eloquente, muito sábio. Bom, a gente costuma dizer assim, Deus é um jargão que existe por aí, Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Eu discordo um pouco disso por causa da Bíblia. Biblicamente falando, Deus chama os capacitados, sim, e Paulo é um exemplo disso. Ele era extremamente capacitado. E Deus também capacita os escolhidos, porque Pedro, João, que eram pescadores, não tinham tanto conhecimento assim, mas foram capacitados por Deus para a evangelização. Então, queridos, nós não podemos botar tudo no barco. Deus só capacita os escolhidos. Deus capacita, Deus chama os capacitados. Ele sabe como agir, ele sabe a quem confiar o evangelho. Paulo foi uma pessoa muito capacitada e escolhida
para a propagação do Evangelho. Então, vamos ao capítulo 9 que a gente acabou de ler e vamos conversar um pouquinho sobre a transformação de Paulo. Esse é o tópico 3. A transformação de Paulo. Transformação de Saulo no apóstolo Paulo. Queridos, tudo se deu quando Paulo estava indo para Damasco e ele realmente, como diz o versículo 1, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Saiu determinado a fazer uma grande prisão, uma grande matança que pudesse colocar medo nos cristãos e pudesse conter e parar aqueles que eram do caminho, seguidos por Jesus. Só, irmãos, que acontece algo tremendo. Paulo, no caminho de Damasco, ele é visitado pelo Senhor através de uma visão. E o texto bíblico diz que ele cai por terra. Não diz que ele cai do cavalo, se ele cai da própria altura, mas diz que ele, assombrado com a visão que estava tendo, com a luz que apareceu diante dele no versículo 3, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ai, queridos, eu fico imaginando essa experiência. Ele odiava Cristo, mas Cristo o amava. O Cristo morto e ressurreto se apresenta a ele e pergunta: Saulo, por que você está me perseguindo? Você não está querendo matar os meus discípulos. Você está querendo matar a mim. Continuar me crucificando. A mim que te amo, que te desejo como meu filho, como meu servo. Fato é que Jesus ele se apresenta: eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo viu o Senhor. Por isso ele se tornou apóstolo de Jesus após a sua transformação. Paulo, depois desse fato ocorrido, o texto bíblico, o contexto diz que ele ficou cego. E foi nesse contexto que Ananias ele cuida do apóstolo Paulo. Então, queridos, o que a gente precisa entender é que Paulo passou por uma conversão radical. A mudança na vida de Paulo foi radical. A conversão de Paulo gerou mudanças, não só no nome de Saulo para Paulo, mas em todo o seu contexto de vida. Aquele que era perseguidor do evangelho passa a ser perseguido por amor ao evangelho. Aquele que era o perseguidor do evangelho tornou-se apóstolo às nações. E hoje ainda nós pregamos o evangelho com base naquilo que esse apóstolo de Jesus Cristo pregou. A conversão dele foi radical. A transformação dele foi radical. Isso diz para mim e para você, irmão, querido, que a conversão, ela gera transformação. A conversão provoca mudanças radicais nas nossas vidas. Nesse pensar que às vezes temos de que converti e não mudei, isso não se parece nada com o Evangelho de Jesus. Ninguém que encontre Jesus face a face, como Paulo encontrou, continua o mesmo, porque a presença de Jesus em nós provoca mudanças. Eu gostaria de deixar com vocês alguns versículos que me chamou a atenção. Isso não está no estudo da revista, mas que mostram a conversão radical de Paulo e que, sinceramente, me constrange como cristã. O que eu tenho feito da minha vida cristã? Queridos, a mudança dele foi tão radical e tão percebida nesse capítulo 9, depois que ele se encontra com o Senhor Jesus. Algumas coisas que eu observei. Versículo 9. Logo após a conversão de Paulo, quando ele é levado até a Ananias, preste atenção no versículo 9. Por 3 dias ele estava cego, não
comeu e nem bebeu. Olha bem, queridos. Paulo, novo convertido, um novíssimo convertido, um bebê de 3 dias de conversão. Ele estava jejuando, amados. Há 3 dias, o versículo 9 afirma isso. 8. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Versículo 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Já jejuando, de tão impactado que ele ficou com a presença de Deus, com a sua conversão em ver a Jesus, ele de imediato faz logo um jejum. Hoje nós sabemos que nesse domingo, dia 5, está sendo conclamado um jejum nacional pela situação do nosso país. E alguns crentes, ficam apavorados. Como que eu vou conseguir jejuar? Um bebê no Evangelho, já em jejum. Outra coisa que me constrange, me chama a atenção, está no versículo 11. Paulo já é encontrado orando. Versículo 11. O Senhor lhe disse, o Senhor dizendo a Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. Tem um novo convertido, um menino no Evangelho, já ali naquela situação tão difícil, orando, buscando o Senhor, aquele que odiava Jesus, odiava os do caminho tão perto, tão próximo, e um estalar de dedos, irmãos, já está tendo uma vida de oração, de busca da presença de Deus, aproveitando esses momentos diante do Senhor. Como eu e você precisamos orar. Outra coisa que me chama a atenção está no versículo 12. Atos 9, versículo 12. Paulo já estava tendo visões, direção para a sua vida. Versículo 12 diz o seguinte: numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Presta atenção, o versículo 11 termina dizendo que ele estava orando. E o versículo 12 diz que ele tem uma visão, que chegaria um homem chamado Ananias, que poria a mão sobre eles, oraria por ele e ele voltaria a ver. Olha bem, um menino, um novo convertido, cheio de direção, vindo através do Espírito Santo. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele ia ser curado da sua cegueira quando o ciclo Ananias chegasse. Queridos, quantos de nós, já antigos no Evangelho, ainda vivemos sem a direção do Espírito Santo? Não temos essa experiência maravilhosa de pegar a palavra de Deus, a maior revelação que há, e entender os versículos bíblicos e aplicá-los para a nossa vida como sendo resposta de Deus. Isso me constrange. Paulo, um novo convertido, já tendo revelações da parte de Deus. Outra coisa que me chama a atenção está no versículo de número 18. Paulo é batizado logo após a sua conversão. Nada o impede dessa decisão. Versículo 18 diz o seguinte, Atos 9, 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Ou seja, logo após, dias após ele ter se convertido, Paulo imediatamente toma a decisão de ser batizado. Nada poderia o parar, nada poderia fazer com que ele não tivesse o privilégio de se tornar um cristão. Ele queria mostrar para todos com um testemunho público que ele pertencia à seita do caminho, daqueles que seguiam a Jesus, da igreja de Jesus. Nada o impediu dessa decisão. Quantos de nós demora, acha um monte de desculpa, não honra o batismo que fez, o compromisso com a igreja de Jesus,
E esse novo convertido, nada pôde impedi-lo de tomar essa decisão pelo batismo. Outra coisa que me chama a atenção na vida e na conversão do apóstolo Paulo, nesse capítulo 9, e eu estou terminando a minha fala, versículos 20 e 22, Paulo se torna uma máquina de evangelização, de evangelismo, logo após a sua conversão. Versículo 20 e 22 diz o seguinte, 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 22, todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Paulo, queridos, logo após a sua conversão, explode no evangelismo. E o que é o evangelismo, irmãos, que nós acabamos de ler? Ele demonstrava que Jesus é o Filho de Deus. Testemunhava isso. Aquele que não acreditava passou a acreditar. Aquele que não via Jesus como o Altíssimo que tinha ressurreto, hoje se torna testemunha dele. E ele confundia aqueles que moravam em Damasco, os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa é a evangelização, propagar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar, que vivo está, ressuscitou e que voltará para nos buscar. É isso que é evangelizar. A obra de convencimento é do Espírito Santo, mas a obra de testemunho é minha e sua. E Paulo fez isso muito bem. A exemplo desse homem de Deus, desse que não cria no Senhor e se tornou um apóstolo. Nós precisamos, irmãos, ser constrangidos pelo Espírito Santo a jejuar, a orar, até revelações do Espírito Santo através da sua palavra, a honrar o nosso compromisso de batismo com a Igreja de Jesus e a evangelizar. São frutos da conversão. Se a conversão de Paulo mudou a história, a conversão nossa em Jesus Cristo de Nazaré precisa continuar sendo a resposta para a história da humanidade. Deus sabe o que faz. Ele sabia quando escolheu a Paulo. E Deus sabia o que quando ele te escolheu, quando ele me escolheu, o que ele podia, o que ele pode e o que ele quer fazer através de nós. Que a exemplo de Paulo, a nossa conversão gere muitas outras conversões a Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador dessa humanidade. Que Deus te abençoe, querido. Domingo que vem nós vamos estar aqui estudando a segunda lição, estudando e falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Vamos orar? Queremos orar pela sua vida, orar pelos irmãos que estão indo à igreja, devolver os seus dízimos e ofertas. Queremos também estar orando pelo nosso país, pela sua casa, pela nossa cidade, nesse momento tão difícil que estamos vivendo dessa pandemia. Lembrando de estarmos orando pelo pastor Sócrates, que é o nosso secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, que está com o Covid-19. Ele e sua família carecem muito das nossas orações. Vamos orar? Pai querido, como a tua palavra ela é maravilhosa, ela é rica aos nossos corações. E nessa manhã vem nos mostrar que o Senhor tem planos e propósitos nas nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Que a conversão de Paulo, ó Deus, que vem mudando a história nesses 2000 anos, porque ele creu no Senhor, ele viu o Senhor ressurreto, e hoje essa história chega até a nós. Possa ser exemplo para mim e para o meu irmão do que nós temos que fazer por amar o Senhor e por amar as pessoas e por amar o Evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada lar que nós estamos chegando nessa manhã. Proteja-nos, ó Deus, nesse processo difícil que estamos vivendo dessa pandemia.
que ela sirva, ó Pai, de despertamento para nós, que é tempo de declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus ressurreto. Muito obrigada, Deus, pela salvação. Abençoa, Deus, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.